um trecho do podcast Três Irmãos aí, gerou muita polêmica aí a fala do Paulo Galo, né? Vamos ver o que ele falou. Por que todo mundo tem que jogar na mesma posição? Por que eu, que sou um motoboy, que tem que fazer greve de motoboy, tem que defender quem quer dar o cu? Olha só, a palavra que eu usei, dar o cu. Que ofensivo, né? Assim que o trabalhador fala, tá? Por que eu tenho que defender isso? Por que a Erika Hilton não defende isso? Eu defendo o meu, a gente joga no mesmo campo, ela numa posição, eu numa outra posição. Não, todo mundo, o motoboy também, que ele é de esquerda, ele também tem que defender essas ideias aqui, e é todo mundo no mesmo balaio, é um pacote, ser de esquerda é isso aqui, tudo certinho, isso aqui. Por que eu não posso fazer um trabalho? O Rubão faz outro trabalho, o Jones faz outro trabalho, nós joga tudo no mesmo campo pra vencer. Não, todo mundo tem que acreditar na mesma ideia, todo mundo tem que defender do mesmo jeito, todo mundo tem que se comunicar com todo, tipo assim, todo mundo tem que se comunicar com aquela bolhazinha ali. Por quê? Por que o nosso pastor, Henrique Vieira, deputado federal, não é, pô, mano, não é pastor de nada, o Rodrigão. Que isso, não, irmão, então cadê o vídeo dele da igreja fazendo pregação, xará? Você não consegue ser pastor no Brasil evangélico. Não é crítica aí, meu irmão. Nós já troquei várias ideias com você, tá ligado como é que nós é. Você fala a fita é o seguinte, cadê o vídeo do cara numa igreja lotada falando, meus irmãos, Jesus vai voltar? Porque pra mim um pastor é isso, irmão. Irmãos, Jesus está voltando, o capitalismo é o diabo. É isso, seria um pastor de esquerda. Não, mas você quer eles Ele tá defendendo LGBT. Que pastor que defende LGBT, xará? Ele, o Ed René e vários outros, cara. Vários outros. Beleza, pastor. Vários outros. É um pastor sem ovelha, xará. Não, tem ovelha pra caralho. Ovelha gay, então. Para, irmão, não tô fazendo crítica, mano. Eu defendo, irmão. Tô na caminhada, entendeu? Eu sou a favor do movimento LGBT. Acho que eu tenho toda essa caminhada aí materialmente. Só que, irmão, nós tá todo mundo jogando na mesma posição. Tá todo mundo querendo ser o Ronaldinho Gaúcho. Tá todo mundo querendo fazer o gol. Tá todo mundo querendo se candidatar. Tá todo mundo querendo virar um deputado. Tá todo mundo querendo virar presidente. E o gol, xará. E o gol, e a zaga, e o camisa 3, e o camisa 4, e o camisa 2, e o camisa 8, e o camisa 5. Entendeu? Esse Rubão é um cuzão. Não sei, o cara tá tentando falar com o senso comum, xará. Deixa o cara fazer o trabalho dele, mano. Vai fazer o seu. Vai fazer o seu. O cara tá defendendo a Palestina. Você tá preocupado com o quê? Vai fazer o seu, xará. Então todo mundo tem que jogar no mesmo. Todo mundo tem que ser a Erika Hilton agora. Todo mundo tem que ser o Jones Manuel. Todo mundo tem que ser o pastor Henrique Vieira, todo mundo tem que ser o Galo, todo mundo tem que catar a camisa 10 da esquerda e falar assim, olha como é que eu sou de esquerda pra caramba, camisa 10 aqui da esquerda. Não, mano, não é só de camisa 10 que um time ganha um jogo, xará. A última Copa que nós ganhamos foi em 2002, olha aquela seleção, cada um fazia um trabalho perfeito, um bem com a camisa 3, um bem com a camisa 2, um bom bem com a camisa 6, não foi só de camisa 10, quando o Brasil começou só a acreditar no camisa 10, que era o Neymar, não ganhou mais porra nenhuma. Tá aí o Paulo Galo, fala polêmica, né, caindo um pouco né, meio que iniciando aí um movimento, ainda foi, né, muito repudiado dentro da esquerda, dentro do progressismo, mas é um movimento que em alguns lugares do mundo, na Europa, aqui nos Estados Unidos mesmo, né, na esquerda americana, você começa a ver, na América Latina, em outros países. Então, o meu grande amigo Maurício, de El Salvador, tem um pensamento nessa linha. Ele foi a primeira pessoa que me falou, eu sou da esquerda conservadora. Maurício, um abraço para o Maurício. Muita gente que é de esquerda, que está preocupada, que continua preocupada com as questões econômicas, com a classe trabalhadora, de saco cheio do progressismo, dessa porra toda, identitarismo, aí o tempo inteiro. Tem gente que encheu o saco, né? E o que a gente vai fazer com essas pessoas? Remover do movimento? Dizer que eles não são de esquerda? Né? Teve um choque aí do Paulo Galo com o Jones Manuel, uma discussão lá no Twitter, acalorada até, né? Eu quero ouvir o Cadu, claro. Quero ouvir o que ele tem para falar sobre tudo isso aí, essa polêmica. Brilha aí, Maria Cadu. Que é isso. Pô, Paulo Galo, que é o ídolo do Rogério Melo Franco, né? Ele botou fogo no Borba Gato, fez um serviço pro Rogério, né? Que odeia essa estátua. Então, é seu ídolo, né, Rogério? Pode confirmar. Sim. Então, porra, achei zoada a fala dele. Achei que ele fez um puta do espantalho, né, para defender um ponto ali que não ficou muito claro o que ele quis defender, cara, porque ninguém é obrigado a lutar a luta de ninguém. Ninguém vai chegar para você, pô, não, você tem que defender LGBT. Você é obrigado, senão você não pode fazer nada, cara. Ninguém tá impedindo ele de fazer a luta dele com os motoboys, né, com o trabalhador, que ele fala, né, porque ele chamou, o trabalhador fala assim, trabalhador fala que dá o cu, né? Como se trabalhador não dá o cu, cara? Quem dá o cu não trabalha, né? Faz uma caricatura ali de um trabalhador hipotético que é ultra conservador, preconceituoso, que é burro, né? Que é incapaz de entender a luta de um outro grupo que tá junto com ele, né? Que faz parte da mesma classe. Então, achei que a fala dele foi bem feliz, na verdade, assim, bem despolitizante, né? Não faz sentido, cara, porque você pode, sim, fazer a sua luta, você pode ter o seu espaço, mas você
não é que você é obrigado a lutar a luta do outro, você não tem que ser Erika Hilton, mas você pode fazer um esforço para entender, né, a luta de quem está ali também, sendo oprimido também, num grupo que está sofrendo opressões diferentes da que você sofre. Né? Se você não puder fazer esse esforço para entender, ao menos, fala, não, pô, eu sou assim mesmo, eu gosto de zoar com gay, com travesti, então esse sou eu, todo mundo que eu conheço é assim também, então foda-se. Sabe? Aí, de que luta você está falando? Qual que é qual que é o seu propósito? Né? Você quer melhorar a vida de quem? A sua? Né? A do outro? Foda-se. Então, eu acho que tem que ter um alinhamento aí, pelo menos. Você fala, pô, não, eu não vou fazer campanha para defender LGBT. Cara, ninguém está te cobrando isso. Né? Você não precisa fazer isso. Mas se você puder se esforçar para ajudar a essa luta, sabe? Uma das formas mais úteis é não sendo um cuzão, um escroto, não sendo idiota, né, de propósito, sabendo que aquilo fere a pessoa, você falar que ele dá o cu, que é viado, não sei o quê, sabendo que isso fere as pessoas, cara, por que você vai usar essa linguagem? Né? Não faz sentido, cara. É isso que faz você se identificar como ser humano na Terra, cara, você poder usar esse tipo de vocabulário. Né? Sem isso, você não é você mesmo. Né? Você não tem condições de mudar isso no seu dia a dia, cara. Usar outros termos, né? Em vez de falar traveco, falar travesti. Isso vai mudar alguma coisa na sua vida? Não vai. Eu acho que não vai. E acho que para quem né, para quem faz parte desse grupo, faz muita diferença. Então, acho que ele vacilou, cara. Falou algumas coisas que fazem sentido, realmente. Né? Eu vi toda essa participação dele, tem coisas ali que são úteis dentro do que ele falou, mas esse trecho aí especificamente ele falou uma tonelada de bosta. Né? Até pro pastor sobrou ali, que não tinha nada a ver com o assunto dele. Pastor o caralho. Porra, mas tem muito pastor que defende a causa LGBT, cara. Tem muito pastor. Ele tá viajando. Isso realmente foi ignorância dele. Ele poderia falar, né, ser penetrado em vez de dar o cu, né? Seria uma possibilidade, né? Seria mais respeitoso. Não, mas falando sério, tipo, eu acho que eu entendo mais ou menos o que ele quis dizer, que ele tem uma percepção muito muito pragmática de quem escuta ele, né? Quem escuta ele são pessoas de baixa escolarização, que não têm um chamado letramento de minorias, né? Então, eles chamam as coisas pela forma como eles conheceram, né? Então, é o que você falou, é o traveco, né? É o preto, é o, né? Viado, não sei o quê. E eu acho que ele, né? Ele, em vez de pensar que ele teria o trabalho de educar, né? Quem escuta o Galo, né? Ele pensa, não, eu já falo com esses caras na língua deles, com os termos deles, eu não preciso, aliás, eu preciso repelir qualquer tipo de mudança, né, na minha, né, de policiamento que exista sobre a minha linguagem, sobre as minhas opiniões. Então eu acho que ele pensa desse jeito um pouco atomizado, né, de núcleos que lutam, né, que muitas vezes são meio que amalgamados na mesma ideologia, né? A gente tem falado bastante disso, né? Que tem gente hoje que, né, é esquerda numa coisa, mas é direita em outra, e a ponto de muita gente questionar já, né, o uso de noções como direita e esquerda, porque elas seriam, né, uma forçação de barra de um conjunto elaborado, de ideológico, né, uma espécie de problemática de visão de mundo. Então eu acho que ele tá propondo um trabalho que seja mais, né, digamos, descentralizado, mais, né, sem uma organicidade, né? Quando ele fala que todo mundo quer ser o 10, né, ele tá querendo dizer, talvez, que para alguém ser presidente, como o Lula, ele precisa conseguir organizar todas essas pessoas, precisa conseguir organizar os trabalhadores, precisa organizar as minorias étnicas, precisa organizar as minorias comportamentais. E ele, eu acho que, né, ele tenta pensar de maneira mais local, né, mais
como é que fala, direta, né, sobre as pessoas que ele representa. Então, assim, é uma discussão que toca no chamado de... como é que fala? Eu tomei uma cerveja. Identitarismo, né? Toca, né, nessas questões também de como a esquerda pode perder poder, né, nessa atomização, né, de identidades. Então eu acho que ele tem uma visão, ele está colocando essas questões, né? Eu acho que ele é um pouco de preguiça da parte dele, né, de se modernizar, digamos, né, para conseguir falar com mais gente. E eu acho que ele, como o Cadu falou, eu vou concordar com o Cadu, hoje a gente está concordando. Ele existe ele está subestimando, de certa forma, né, as pessoas que já escutam ele, né? Então, assim, eu acho que ele pensa que essas pessoas não vão conseguir abrir a mente em outros aspectos. Elas vão somente pensar na questão trabalhista puramente e não vão conseguir, né, nem mesmo ouvir se o cara falar homossexual em vez de viado, né? Então, eu acho que, né, não é por aí, porque a gente sabe que a gente teve um presidente que, assim, o Lula, claro que ele comete um monte de problemas, mas ele melhorou muito a linguagem dele, ele melhorou muito a amplitude das pessoas com quem ele fala. E se você puder, né, ser alguém que fala com mais gente para, né, atrair para a causa que seja trabalhista no caso, eu acho melhor do que falar para menos gente, né? Eu acho que ele tá pensando muito pequeno nesse sentido. Eu acho que ele não escolheu as melhores palavras, nisso o Cadu tem razão, mas eu entendi, porque eu sinto um pouco isso. Acho que não dá para jogar tudo no mesmo saco, tá? Acho que tem muitas pautas aí, muitas lutas do progressismo moderno que são válidas e algumas até, na minha opinião, foram superadas. Pelo menos nos centros urbanos, né? A questão, como diria o Mago, GLS, né, ou LGB, né, dos gays, das lésbicas e dos bissexuais, isso acho que já é uma coisa incorporada à sociedade, pelo menos nos centros urbanos e tal, né, não é um problema. A questão trans já é outra, dentro do movimento dos homossexuais, muita gente tem aversão à questão trans, então existe um choque aí, né, porque aí a gente já entra num tipo de comportamento que muitas vezes não é algo orgânico, né? Há um lance que eu não vou trazer aqui agora, mas alguns comportamentos fazem parte de uma engenharia social, né? Por um certo grupo étnico-religioso aí que inseriu isso na sociedade e existem fatos que comprovam isso. Enfim, né, e que dividem muito a sociedade e tal. Então, tem pessoas que claramente têm problemas psicológicos, psiquiátricos aí, são levadas a certos comportamentos. Então, aí a gente entra num outro campo de discussão. Mas eu entendo um pouco o que ele quis dizer. É um fato que o progressismo se comunica cada vez menos com o trabalhador comum. Isso é um fato, né? E a gente vê que o progressismo tem cada vez mais dificuldade nas eleições, principalmente eleições para cargos maiores, né? Nem se cogita um presidente progressista, né? É um negócio totalmente inimaginável nesse momento. Então, e ele é um cara que se comunica, né, com o trabalhador brasileiro. E algumas coisas que ele fala ali é verdade, desde o linguajar até como essas pessoas veem, não, e a gente está falando de, né, de São Paulo e tal, de cidade grande, aí centro urbano, mas você vai para o interior, é pior ainda, cara. Como é que você vai levar esse papo de identitarismo? Como é que você vai comunicar? Como é que você vai vender, entre aspas, a Erika Hilton, né, como uma política relevante, sei lá, no interior de Goiás, né, de Minas Gerais? As pessoas é muito difícil, cara. Muito difícil, né? O interior é muito conservador, o brasileiro, na média, é muito conservador, a gente já trouxe pesquisas aqui e tal, e aí o progressismo moderno, eu não sei o que o Cadu vai pensar disso, mas na minha visão ele é muito radical, né? Tanto que às vezes a gente entra em outros temas aqui, a gente fala como o homem, né, o homem hétero
o homem hétero branco, pô, esse não tem espaço nenhum, ele não pode, ele só pode fazer parte desses movimentos se for para dizer amém. Ele não tem voz, você não pode discordar. Então é muito complicado. Muitos homens, a gente vê nos gráficos até na diferença ideológica, né, nesse gap ideológico entre os gêneros, você vê que os homens, na verdade, não existe radicalização entre os homens, né? Os homens estão meio que no centro, um pouco mais à direita, mas no centro. E as mulheres radicalizaram, né? São muito mais progressistas aí, e às vezes fica muito difícil para o homem se inserir aí dentro desses grupos, e o Paulo Galo acabou expressando isso de uma forma meio torta ali, mas foi isso que ele quis dizer, né? Existe uma divisão dentro da esquerda, né? E que seria interessante se a própria esquerda conseguisse costurar isso, né? Ou consertar isso aí para ter um pouco mais de unidade. Eu acho muito difícil, porque principalmente você pega homem acima de 30 anos, 40 anos, nossa geração, assim, é mais difícil entender, assimilar certos comportamentos modernos aí e lutar por isso. E o cara continua, em termos de economia, políticas econômicas, políticas públicas aí voltadas à classe trabalhadora, o cara continua se identificando como de esquerda, né? O cara continua com o pensamento de esquerda, mas por causa dessas pautas morais aí, essa coisa toda que ocupa muito mais espaço, né, no debate público, os caras não conseguem nem se enxergar como de esquerda, né? E aí aconteceu aqui nos Estados Unidos. A eleição do Donald Trump foi o quê? Né? O que foi a eleição do Donald Trump? Os progressistas e o Partido Democrata abraçando muitas causas defendidas pelo progressismo, acabou empurrando o Donald Trump para uma vitória que era impensável alguns meses antes, né? O Donald Trump estava em vias de ser preso e acabou virando presidente. Então, às vezes, o efeito colateral é esse, né? Não sei como é que você vê isso aí, Cadu. Eu acho que tem 2 pontos aí que a gente pode trabalhar. Eu acho que tem o que o Rogério falou, que é a preguiça, né, de vocês ter que se policiar. Falar, puta, agora eu vou ter que pensar antes de falar, né? Vou ficar aqui, se eu der uma deslizada aqui, cometer uma homofobia aqui, né? Alguma coisa que alguém vai pescar ali e vou ser cancelado, né? Vão me cobrar, né? Às vezes a pessoa sente que, puta, né? Toda vez a cobrança pode ser pesada, né? E eu acho que essa parte do cancelamento, eu acho que é um erro, assim, é um erro pesado do progressismo mesmo, porque uma coisa é você saber que é um comportamento recorrente, uma pessoa que está ali, sabe, que é convicta de que, porra, ela é realmente preconceituosa, né? Ela tem aquilo e ela foi informada sobre, né, sobre a existência dessas pessoas, que não é algo que ela deveria ter esse tipo de pensamento, mas ela fala, não, cara, eu penso assim, foda-se, todo viada, sabe, e tem esse preconceito. Mas, e tem o lado de quem, por exemplo, de quem, como o Paulo Galo, né, de você ter a preguiça de instruir, porque, por exemplo, né, se você está ali, existe o senso comum realmente de quem é mais conservador, que porra, de modo geral, né, falando de modo geral, você vai ver no chão de fábrica, entre os trabalhadores, não só os mais humildes, cara, a maioria, assim, da população vai ser nessa pegada mais preconceituosa e tal. E você tratar o deslize, porra, às vezes o senso comum ali, e cancelar a pessoa, você está eliminando a possibilidade de construir um novo senso comum. Você está simplesmente, sabe, eliminando, como você falou, um aliado, um possível aliado, né? Se você não tratar o senso comum como algo que pode ser transformado, simplesmente, não, aquela pessoa falou aquilo, não serve mais, tchau, né? Você vai estar criando essa divisão e criando esse atrito, essa forma, criando o Paulo Galo, por exemplo. Essa reação do Paulo Galo é algo que se vê que é alguém que está cansado de ser cobrado, cara. Às vezes ela fala, não, pô, eu sou aliado da causa, eu quero, né, ajudar, eu quero tal.
mas a pessoa às vezes não quer ficar se policiando, e isso é um problema, né? Se você quer ser um aliado da causa, você vai ter que em algum momento se policiar, vai ter que em algum momento, né, olhar para você mesmo e falar, puta, né, eu preciso mudar tal e tal tipo de vocabulário. Desculpa, mas, você não acha que, num sentido até de urgência, o ideal seria tentar lutar, priorizar pautas que as pessoas, que esses grupos, essas pessoas, essa fragmentação que existe na esquerda, que todo mundo meio que concorde, né? Assim, por exemplo, quando a Erika Hilton no Congresso apresenta aí a PL do fim da escala 6x1, por exemplo, aí eu vou aplaudir. Quando a Erika Hilton e o partido dela se colocam ali como representante das mulheres, porra, aí eu falo, porra, aí não. Entendeu? E qual a utilidade, né? Quanta energia a gente gasta com uma coisa e com outra, assim. Então, será que não é interessante, quando a Erika Hilton está lutando por uma causa, por uma pauta que a esquerda toda vê como interessante, ninguém vai ficar falando, ela é trans. Pô, no debate da escala 6x1, ninguém falou sobre a questão de gênero dela. Isso não foi assunto. Na outra questão, quando ela se torna a representante das mulheres lá naquela comissão, só se falou disso, né? Perdemos muito tempo, muita energia, desgastou a esquerda, né, num ano eleitoral. Então, você não acha que acho que falta um pouco de pragmatismo também? Puta, vamos fazer pesquisa aí, né, no mercado para ver as principais demandas aí da esquerda como um todo, e vamos trabalhar nisso, porque, né, a eleição foi feita para ser vencida, como diz o Lucas Pimenta, né? Mas aí você está vendo só pelo ponto, talvez, eleitoral, não pela vida em si, né, o dia a dia. Que uma pessoa trans, ela não pode esperar muito tempo para ter suas pautas atendidas, né? Quando a Erika Hilton apresenta o projeto da redução da escala, pelo fim da escala 6x1, o peso que aquilo tem é muito menor do que quando o Lula vai lá e apresenta, cara. As pessoas não vão dar a mesma visibilidade. A gente viu isso, né? Agora que o Lula resolveu apresentar um projeto, o negócio ganhou uma mídia, assim, impressionante, mas esse projeto do fim da escala 6x1 já vem há muito tempo sendo colocado. Inclusive, a Erika Hilton foi quem apresentou isso no Congresso. Já vem desde o movimento VAT, né, que é o Vida Além do Trabalho. Porra, o pessoal vem discutindo esse tema e ela abraçou essa causa, né, da redução da jornada de trabalho, mas o peso que se dá para isso, por ter sido ela, é muito menor, muito menor. Se fosse um cara, um homem ali do Centrão, alguém, né, do Centrão não seria jamais que eles não abraçam essa causa, mas sendo outra pessoa, seria diferente a repercussão, né? Então, eu acho que não tem como separar as lutas, né? Falar, pô, isso é identitário, isso não tem que entrar. Eu acho que as coisas têm que caminhar juntas, cara. E esse é um exemplo, né? Porque ao defender o fim da escala 6x1, ela tá lutando não pelas pessoas trans, pelo movimento LGBT, mas por todos, inclusive o movimento LGBT, que são pessoas que trabalham também, né? A classe trabalhadora não é formada por um ser hipotético como o Paulo Galo descreveu ali. Não é, a classe trabalhadora não é um homem conservador, preconceituoso. A classe trabalhadora tem homens brancos, negros, LGBT. Então, todo mundo tem que ter o seu espaço. Ninguém precisa fazer a luta do outro, mas se você puder apoiar de alguma forma, ou simplesmente não atrapalhar, né? Se você não atrapalhar, já é muita ajuda. Eu acho que vai ficando cada vez mais difícil. Entendo o teu argumento, respeito, claro, mas eu acho que vai ficando cada vez mais difícil para um homem, né? Um homem hétero aí votar na esquerda. Essa que é a verdade. A gente está vendo esse movimento. Cada ciclo eleitoral em diferentes países, a gente vai observando que os homens héteros estão votando na direita, cara. O resultado prático é esse, né, professor? Bom, isso realmente tem acontecido com as gerações mais jovens em alguns países, mas não é generalizado, né? Eu acho que no Brasil também. No Brasil, de fato, os jovens, né, os homens jovens tendem a estão se distanciando do discurso da esquerda.
E eu concordo, Diego, que talvez assim essa dimensão, né, muito grande que deram para minorias, né, identitárias, eu acho que pode ser que esteja afetando, sim, né? Parece que assim alguns jovens não querem se envolver com esse tipo de tema, vamos supor a transgeneridade, né? E aí, pô, por causa disso ele não se identifica com a esquerda porque seria necessário ele se engajar com isso para ele se considerar de esquerda. Então eu acho que assim o Cadu falou que o fato de a Érica ter apresentado, né, a proposta para o fim da 6x1 pode ter atrasado um pouco as coisas. Isso mostra um problema, talvez, de estratégia. Será que não? Né? Se isso provavelmente teria mais aceitação se fosse apresentado por outra pessoa, não seria um ganho mais imediato para a causa trabalhista que isso fosse, né, aprovado antes e com menos problema? É uma questão o Cadu acha que ser pragmático é atrasar a luta, né, dessas minorias. Então, isso, é uma questão de prioridade, né? O Cadu, assim como o progressismo em geral, as lideranças progressistas priorizam essas lutas aí em detrimento até de uma potencial vitória eleitoral, né? Então, mas essa camisa dele, ele vai ter que tirar. Rogério. Você vai ter que tirar essa camisa aí, Cadu, para continuar a live. Porque não, assim, você falou que na China, ela ter apresentado pode ter atrasado as coisas. Então, talvez fosse melhor outra pessoa. Mas quem se propôs a apresentar? Não teve ninguém, cara, que se propôs a apresentar. Ela foi lá e apresentou, cara. O movimento VAT já vinha de muito tempo antes dela ter pego essa proposta para apresentar. Se ninguém apresentou, ela foi lá e apresentou, cara. Né? E se isso atrasou as coisas, eu não sei, porque foi ela que apresentou. Então, porra, as pessoas na época foram procurar erros matemáticos na proposta que ela tinha feito. Realmente tinha coisas erradas ali, mas que, porra, não é esse o foco, né? Você poderia falar, não, a proposta é excelente, a gente tem que, né, ajustar o texto aqui, alguma coisa tem erros aqui, mas vamos corrigir, vamos seguir com isso. Não, cara, foram atacar o texto da porra da proposta. E o Diego falou que, né, o fato de ela ser trans nem foi trazido nessa discussão. Foi sim, Diego. Muita gente lembra disso. A direita lembra disso o tempo todo quando não gosta de alguma coisa que ela apresente. Né? E essa é uma questão que eu acho que talvez atrapalhe, inclusive, né, algumas das propostas dela, porque as pessoas já não estão abertas de maneira, né, muito, né, já não tem boa vontade a respeito das propostas que ela vai apresentar, vai apresentar. A gente cobriu aqui, né, essa pauta aí quando estava bombando. E eu não lembro, não. Você lembra, Cadu? Eu não lembro de terem. Porque a outra pauta que ela foi. Pô, foi só isso, né? Só atacaram ela, falaram da questão biológica o tempo inteiro. Sim. Não, os ataques foram feitos nesse sentido, de que era mal escrito, de que, sabe? Isso eu lembro. O negócio estava errado, que a conta estava errada, de que não tinha contrapartidas, não sabia qual seria o resultado. Pô, uma leva de argumentações ali que, pô, agora não... Mas uma proposta muito popular, né, cara? Exato. Pô, foi o que eu tava falando aqui, conversando com a minha esposa, falando... Ela perguntou, pô, você acha que vai, né, que vai ser aprovado? Eu falei, pô, tenho certeza que vai. Né? Quem no ano eleitoral que deputado vai enterrar sua carreira política votando contra algo que é totalmente popular e um desejo de toda a classe trabalhadora, cara, que é reduzir jornada de trabalho. Então, eu sei que foi uma medida eleitoreira que o senhor Lula poderia ter feito muito antes, né? É um jogo político. O cara é bom, o cara sabe fazer, é o jogo político, assim, a gente sabe que funciona. E a Érica Hilton poderia ter apresentado antes, ou outra pessoa, né? Isso também é eleitoreiro. Sim, mas aí é aquela coisa, você vai fazer uma medida eleitoreira que vai beneficiar a população, foda-se, tá ligado?
Sim. Que seja, cara, né? Vamos trazer esse benefício, porque o jogo político é isso aí. Se a gente pressionar, eles vão ter que assinar, cara. A caneta vai tremer lá para assinar. Então, é a pressão de fora. Acho que ela ter apresentado o projeto deu visibilidade a essa pauta, coisa que tinha bem menos quando era só o movimento VAT, né? Não tinha tanto alcance. Mesmo ela, né, tendo toda essa rejeição, ela tem muito alcance também, né? Então, será que ela tem mais... e colocou pressão, realmente, para isso ser votado. Vocês acham que ela tem... Pode falar, manda aí. Não, ela conseguiu as assinaturas para que pudesse ser votado, né? Então, ela cumpriu um papel ali essencial para que hoje, né, o Lula pudesse fazer essa apresentação em caráter de urgência, né, e praticamente obrigar o Congresso a aprovar, né, essa redução de jornada no ano eleitoral, que vai, com certeza, devolver um pouco da popularidade aí que ele perdeu durante esses 2 últimos anos de mandato, né, que foram anos de mais austeridade, né? Tive a economia cair um pouco, mas e tem o que vocês estavam falando em relação aos jovens também, os homens não estão votando mais na esquerda, tem muito a ver com isso também, né? Não só com pautas identitárias, mas com a questão econômica, cara, né? A gente é de uma geração que viu mudanças expressivas acontecendo na economia, a gente viu, né, o cenário mudar, muita gente mudar de vida, isso aconteceu na nossa geração, na nossa época, e coisa que não acontece mais, né? Essa geração mais jovem aí, pessoal com 20 e poucos anos, não vê mudança nenhuma, cara, então não vê muito sentido em votar na esquerda, né? Eles acompanham os debates, a esquerda está no poder há não sei votar na anos. Direita, isso que é estranho, né? Eles não viram mudança, daí eles continuam, né, acreditando que, né, a direita vai resolver. É um pouco maluco isso, né? Não é que a comunicação da direita é muito mais efetiva para o jovem. Eles passaram para eles essa ideia de que os governos de esquerda, é igual o Tomás fala no grupo lá, que o PT está no poder há 28 anos, cara, desconsiderando o período do Bolsonaro e do Michel Temer, né? É como se fosse desde 2002 é só a esquerda. Para eles é isso. Eles entendem dessa forma, eles comunicaram dessa forma, e o jovem entende isso. Fala, não, a esquerda está no poder há 30 anos e não, sabe, minha vida não tem perspectiva, cara. Não tenho, sabe, eu olho para o mercado de trabalho e não vejo nada interessante, não vejo futuro, né? Então, eu acho bizarro também, né, o quanto eles desconsideram o trabalho, né, de outros políticos, né, de outras casas, né, do parlamento, né, dos governadores, né, os paulistas, que é uma realidade mais, né, que a gente vive. Pô, é impressionante o quanto eles ignoram, né? Assim, é como se o governador não tivesse, né, ele não faz nada. Ele tá lá, mas é culpa do Lula, né? Tudo é culpa do Lula. É preguiça mental. Governador de São Paulo acho que é a maior mamata que tem no Brasil, cara. Nunca é cobrado por nada, nunca é responsabilizado por nada. Tem lá um bolo de capital, de dinheiro para administrar infinito. É o cargo dos sonhos de qualquer um, cara. Ser governador de São Paulo. Né, um ternos de teflon, né? Nenhuma crítica gruda neles, tudo escapa, tudo escorrega. Exatamente. Vamos ler uns comentários aqui. O Enio perguntando pro Cadu. Cadu, quem é mais esquerdo, o Motoboy Galo ou a Gabriela Prioli? Eu acho que o Paulo Galo, cara. Ele tem um pouco mais de contato com a classe trabalhadora, um pouco mais orgânico. Pergunta. Mas ele fala da Alcu. E aí? Agora você foi mal os lençóis, hein? Ele é meio personagem também, porque ele é um cara intelectual, ele é um cara que sabe muito, assim, de muita coisa. Né? Você vê que é um cara que lê muito. Não, de guerra de classe ele dá aula, cara, impressionante. Mas 1000 vezes mais do que aquele branquinho de óculos, cabeludo, puta, aquele me irrita, cara. Esqueci o nome dele. Quem? Do Vivier? Não, um brasileiro que também que é comunista, faz vídeo, esqueci o nome dele. Cadu Assad. Ele tinha o cabelo comprido, aí ele cortou. Vocês não sabem quem é? Tinha as coque samurai, né?
Não é. Puta, é o Ian Neves. Isso, é esse. Pô, esse me irrita. O Irã Neves, né? Esse me irrita. O N falando aqui. Vou chegar a minha tia professora de escola do interior e falar para ela: descolonize minha corpa, desbinarize minha gênero. Aí o Enio não perdoa. Começamos a nossa live aqui com o tema descolonize minha corpa, desbinarize minha gênero. Que sacanagem. A gente foi muito enganado por esse vídeo, cara. Até outro dia eu achava que era ele mesmo. É perfeito. Porra, é impossível não ser ele. É impressionante isso, cara. Na verdade, tipo, as pessoas corrigiram o que ele falou colocando essa voz. Foi, Que não tem como. O N aqui. Rogério propôs que o Cadu tirasse a camisa. Isso que é apelar para a audiência, hein? Pois é. Tira a camisa. A gente conhece nossa audiência. Camisa... É isso. Seleção chinesa. Tem até especialista em nudes masculinos. Patrocínio da Nike, né? A Nike é chinesa mesmo, tá certo. Lógico, patrocínio nacional. São os chineses que fazem tudo pra Nike. Pois é. O Enio falando aqui. Ao mesmo tempo, hoje o STF teve que anular a imposição do governo do estado de Santa Catarina, que estava proibindo vaga para cotas para a população negra. Santa Catarina é diferente, né? Um abraço pro Paulinho Cantoli, nosso amigo Paulinho Cantoli, vai vir aqui na live. Não se escreve fascismo sem SC, né? É famosa essa aí. Essa é boa.